Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de repercutir uma matéria que foi publicada num site dizendo que a violência contra a mulher, já que nós ainda estamos no mês de março, aqui no Mato Grosso do Sul, ela aumentou nos últimos anos. Os índices demonstram que houve um aumento de 2014 até o ano passado de 1.414 estupros em 2014 para 1.458 estupros no ano passado. O Mato Grosso do Sul, ele está liderando o ranking dos estados nesse quesito violência contra as mulheres. Alguns chegam a questionar se aumentou realmente a violência ou aumentou o número de registros. As mulheres estão aqui no nosso estado denunciando mais do que em outros. Na verdade, não é de hoje que a gente vem debatendo essa questão e justamente demarcando que o Mato Grosso do Sul é sim um estado muito violento em relação às mulheres. Nós somos campeões de estupros, de violência doméstica, aquela violência praticada contra as mulheres dentro da sua casa pelos companheiros, maridos, por pessoas do seu convívio. A casa que deveria ser o espaço mais seguro para a mulher, para muitas delas é um espaço de violência, de tortura psicológica, agressão física. E nós temos aqui uma Casa da Mulher Brasileira, que foi a primeira a ser inaugurada, construída aqui em Campo Grande. Tem lá defensoria, Delegacia da Mulher, tem o Ministério Público, todo o aparato, inclusive um espaço, um abrigo para a mulher vítima de violência que não pode retornar para sua casa. Então, é uma situação que eu, inclusive, faço aqui um link com o tema da campanha da fraternidade da CNBB deste ano, que é a superação da violência, em que debate não só a violência direta, mas também outras formas de violência. E essa violência contra a mulher, ela é classificada como uma violência cultural. Por quê? Porque ela tem como raiz, como causa, a cultura machista, que é difícil de mudar, de alterar, até porque ela é secular, vem de sociedades patriarcais de séculos e séculos atrás, que inferiorizavam, desvalorizavam a mulher. Então, o Mato Grosso do Sul precisa investir mais nas políticas públicas de proteção, de prevenção à violência contra as mulheres. E eu queria ir mais além. É preciso não só uma subsecretaria de políticas públicas para as mulheres, mas é preciso que o governo como um todo assuma essa questão, não é? Faça um trabalho unificando as diversas secretarias, porque cada uma delas tem uma parcela de responsabilidade, né, na sua área, para contribuir com
a superação da violência contra as mulheres. Permite uma parte? Com certeza. Parabéns, nobre deputado, por tocar nesse assunto. E só para salientar, todos nós sabemos dessa particularidade infeliz do Estado de Mato Grosso do Sul ser um dos maiores índices de violência contra a mulher, mas, na Semana da Mulher, eu apresentei aqui nessa casa exatamente com a sua visão. Nós temos subsecretarias, nós temos órgãos, mas eu apresentei um projeto de lei que cria o Programa de Políticas Públicas para a Mulher, para que haja uma interface entre todas as secretarias do governo, multidisciplinar, e que todas as ações do governo esteja inserida a questão das políticas para as mulheres. E também um outro projeto de lei que apresentei nessa casa naquela semana foi que dá prioridade de vaga no emprego às mulheres que sofreram vítimas de violência. Para quê? Para que elas possam ter garantido o seu sustento, porque muitas delas não denunciam com medo de não ter o que dar de comer a seus filhos, porque dependem de um agressor. Então, foram 2 projetos que trouxe para essa Casa de Lei e que eu tenho certeza que vai contribuir para que a gente possa, através de ações reais e não pautadas, principalmente só em alguns momentos, mas que em todo o dia a dia o governo esteja com este olhar em todas as secretarias. Era isso, e dizer parabéns, muito obrigada, e esta casa e esses parlamentares, as mulheres parlamentares, contam com o apoio de parlamentares como Vossa Excelência para poder trabalhar e continuar nessa luta, nessa defesa das mulheres, para que a gente tenha só um pouquinho de igualdade, só um pouquinho, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Parabéns pela iniciativa do projeto. E Vossa Excelência aqui, em poucos minutos, já deu exemplo daquilo que eu estava falando. Olha, pelo menos eu captei aqui 5 secretarias. A educação pode fazer um trabalho formidável nas escolas, né, para combater essa cultura machista, porque começa lá na criança, né, essa mudança de mentalidade ou a internalização de novos valores, né? A Secretaria de Saúde, né, voltada para a proteção da saúde das mulheres, Secretaria da Assistência Social para atender a mulher que vive em situação de vulnerabilidade, a Secretaria de Trabalho, né, também políticas públicas para geração de rendas e assim por diante. Mas eu queria aproveitar esse tema para fazer aqui uma reflexão sobre o que aconteceu no país na semana passada e que teve uma repercussão internacional, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. E aí, se não bastasse o fato lamentável, horrível que aconteceu, demonstrando que aquela intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é uma falácia, é um jogo de cena, nós já tínhamos a presença do Exército no Rio de Janeiro há mais de ano, portanto, essa intervenção foi midiática, e ao invés de reduzir os índices de violência, o que a gente tem visto é que a situação continua de mal para pior. E agora, assassinaram uma representante da população, assassinaram uma vereadora que foi investida de um mandato popular por mais de 50 mil pessoas e que fazia uma defesa muito clara de algumas bandeiras, como esta, a luta em defesa das mulheres, contra a violência praticada contra as mulheres, a bandeira da luta pela igualdade racial, a bandeira em favor dos favelados do Rio de Janeiro. E aí,
o que me espantou e causa tristeza e indignação Uma parte. são as pessoas que tentam diminuir a imagem daquela vereadora que foi assassinada. Não dá para entender isso. Parece que tem gente que quer ser sempre do contra, não concordam e cometem uma série de injustiças. A gente viaja pelas redes sociais e encontra lá gente falando assim: não, essa vereadora aí era ligada ao narcotráfico. A campanha dela foi financiada pelos narcotraficantes. Não, ela foi mulher do Marcinho VP. Colocaram isso nas redes sociais. A filha dela é filha do Marcinho VP, um dos maiores traficantes dos morros do Rio de Janeiro. As pessoas, elas têm a capacidade de inventar calúnias desse tipo para desmerecer, destruir, desconstruir a imagem de uma liderança popular que foi forjada na luta. Isso é inadmissível. Isso nos causa asco, nos causa nojo ler determinadas notícias que as pessoas inventam, factoides, para desmerecer a luta, a vida de uma vereadora tão extraordinária como aquela. Deputado Paulo Silvio. Deputado Pedro Kemp, eu inicialmente parabenizo Vossa Excelência como cristão atuante, católico. Nós defendemos a vida sob todos os aspectos. Entendo que ela tinha todo um projeto de vida voltado para as minorias, para a defesa daqueles que são excluídos, independente de raça, de escolha sexual, de poder financeiro, né? Ela sempre saiu em defesa dos mais necessitados. Com certeza é uma morte que causa comoção a todos nós que estamos na vida pública e que temos um posicionamento de defesa dos interesses dos mais necessitados, como Vossa Excelência, como eu e outros deputados dessa casa. Mas eu entendo também que, independente de Marielle, de Maria, de Joana, de Francisca, as mortes, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos mais admitir que isso se torne comum em nosso meio e que não se faça nada. Porque a Maria da Penha, Lei Maria da Penha, foi por conta de uma senhora que apanhava. Quantas apanhavam? Mas ela insurgiu contra tudo isso e virou um símbolo. Que a morte dessa vereadora do PSOL do Rio de Janeiro seja um símbolo do basta, do chega. Porque quem sabe o sangue derramado por ela possa servir pelo menos para isso. Porque, do contrário, não se volta à vida. Do contrário, não adianta fazermos memórias póstumas. Porque para a filha que ficou, para a companheira dela, para seus familiares, isso não representa mais nada. O que representa é se deste fato lamentável possamos ter daqui para frente menos mortes de Marielle, de Francisca, de Maria, de Michele e assim por diante, como foi a Lei Maria da Penha, que ainda tendo a lei, pessoas cometem desacatos, abusos físicos, impropérios contra as suas companheiras. Então eu parabenizo Vossa Excelência por ser um cristão católico convicto que defende a vida e que este fato possa ser marcante no seio da sociedade brasileira para darmos um basta nesse tipo de agressão, desse tipo de violência. E mesmo que ela fosse casada com um Marcinho VP, que filha fosse de alguém, não importa, é uma vida. Isso para mim não faz a diferença. Se ela era juntada com uma mulher, se ela não era, é a vida dela que está em xeque. Acho tão pequeno essas pessoas colocarem isso,
nas redes sociais. Aliás, rede social ultimamente só tem servido para esse tipo de coisa, para desgastar a imagem de pessoas que muitas vezes mortas não são respeitadas. Parabéns. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, e Vossa Excelência colocou aqui com muita propriedade. As pessoas são assassinadas todos os dias, mas esse caso ele é simbólico. Ele é simbólico, como foi o da Maria da Penha. Quantas mulheres, né, sofrem violência dentro de casa, mas precisou que uma mulher levasse um tiro do seu marido, ficasse numa cadeira de rodas e brigasse até fora do país, nos tribunais internacionais, para poder punir, condenar o seu marido. Então, aí surgiu a Lei Maria da Penha. Agora, as pessoas vão para as redes sociais e falam assim, por que tanto alarde em cima da morte dessa vereadora, sendo que outro dia mesmo uma outra mulher foi assassinada não sei aonde, sendo que uma mulher branca foi assassinada, ninguém falou nada. Ora, ela era uma vereadora, ou seja, uma representante da população, tinha uma causa, uma luta. Não é mais importante do que as outras mulheres que morreram, mas a sua morte é simbólica. Por quê? Porque aquelas balas, elas quiseram calar a voz de alguém que estava justamente denunciando a violência praticada contra todas as mulheres. Ela é uma morte que se reveste de um significado, porque justamente quiseram silenciar uma voz que estava lá na favela, minutos antes de morrer, numa reunião, discutindo com mulheres, o protagonismo das mulheres, a luta das mulheres negras. E é importante dizer... A presidência comunica a Vossa Excelência que fará de 3 minutos. 1 minuto para Vossa Excelência. Oh, com certeza, vou lá. Um minutinho, tá bom. Eu não acabei aqui. Deputado Pedro Queiro, primeiro parabenizar. Eu não ia fazer a parte, porque Vossa Excelência tem conhecimento de causa e a gente já tinha conversado sobre esse tema. Mas nós queremos lembrar aqui também, no Mato Grosso do Sul, que nós temos casos de uma pessoa que foi assassinada porque também se revoltou, porque não aceitou as condições colocadas, porque enfrentou, que é a Dorcelina Folador. Nós temos exemplo aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o que a gente vê, às vezes, em algumas redes sociais, é assim, uma situação que nos causa constrangimento, não só nojo, mas constrangimento, porque chegar até a desembargadora, o próprio deputado, do deputado federal, reproduzir uma coisa, depois pedir desculpa, porque ele reproduziu sem ler, sem tomar conhecimento do que estavam colocando sobre a vereadora que foi assassinada. E o que eu chamo mais atenção, e já concluindo aqui, porque faltam 2 segundos, ela é mulher negra. E aí tem muita gente que fala, mas mulher branca morre, mulher japonesa morre. Claro, nós não estamos dizendo isso. Mas o que significava para a sociedade, o que significava a luta dela, particularmente para a mulher negra, tem que ser lembrado, sim, porque não são muitas que chegam aonde ela chegou, exatamente por ser negra. Obrigado. E Vossa Excelência lembrou o caso dessa desembargadora que fez um comentário lamentável sobre a morte da vereadora, que essa desembargadora ela tinha que ser destituída do cargo, porque ela não tem mais condições de continuar julgando ninguém. Mostrou, assim, um despreparo, uma falta de ética, que ela não tem condições de continuar julgando ninguém. Aliás, desembargador, juiz e ministro do Supremo Tribunal Federal não deveria ser proibido de dar entrevista, como Gilmar Mendes. Cada entrevista que ele dá é uma enxurrada de besteira que ele fala, porque essas pessoas depois vão julgar os outros. Então, essa desembargadora ela tinha que sofrer uma sanção do Conselho Nacional de Justiça, falar uma besteira dessa que ela falou. Então eu queria, senhor presidente, para encerrar, dizer que a morte da Marielle, ela tem que ser lembrada nesse país, inclusive está sendo lembrada fora do Brasil, teve manifestação em Londres, em Nova York, em vários países, na França,
Por quê? Porque as causas que essa mulher defendia são causas que todos nós devemos defender. A luta pela... Esta presidência comunica ao nobre orador que o tempo do grande expediente está encerrado. Estou concluindo, senhor presidente. O senhor cortou a minha palavra assim, bem no meio, só para concluir a frase. Esta luta em defesa das mulheres, pela dignidade das mulheres, contra a discriminação racial, a luta pelas minorias sociais, essa luta tem que ser abraçada por todos nós, cidadãos brasileiros que queremos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Muito obrigado.